Capítulo 10. A perigosa ideia darwiniana. Considere a situação de pais cristãos, não necessariamente fundamentalistas, os quais suspeitam que o termo evolução está repleto de implicações ateístas. A verdadeira questão dos darwinistas mais coerentes é que os pais estão completamente certos sobre as implicações, e os professores de ciências que negam isso estão desinformados ou mentindo. Philip Johnson. Evolução e religião são realmente conflitantes? Para fins de relações públicas, muitos darwinistas ocultam seu antagonismo em relação à religião. Por exemplo, o paleontólogo Stephen Jay Gould, de Harvard, mesmo sendo destacado crítico da teoria do desígnio, insiste em dizer que não é irreligioso. Ciência e religião não podem entrar em conflito, diz ele, porque tratam de assuntos diferentes. A ciência tem a ver com fatos, enquanto a religião trata da moralidade humana. Até mesmo muitos cristãos têm caído nessa armadilha, que resulta em estarmos frequentemente despreparados para as batalhas intelectuais que enfrentamos na cultura secular. Ainda que o darwinismo seja uma teoria científica e deva ser enfrentado com evidências científicas, ele é fundamentalmente uma cosmovisão, ou, mais exatamente, uma plataforma decisiva na visão de mundo do naturalismo. A menos que o coloquemos nesse nível, continuaremos incapazes de responder a seus desafios. Um evolucionista ousadamente explícito sobre essa visão de mundo subjacente é o biólogo William Pervin, da Universidade de Cornell. Ele declara de forma explícita que o darwinismo não tem a ver apenas com mutações e fósseis. Trata-se de uma abrangente filosofia que declara que a vida pode ser explicada por causas naturais, que agem aleatoriamente, o que implica em não ser necessária a existência de um Criador. E se Deus não criou o mundo, ressalta, todo o sistema de crenças do cristianismo cai por terra. Pervin prega sua mensagem nos campos universitários pelo país, frequentemente exibindo a seguinte lista em um projetor de slides para enfatizar o que um darwinismo consistente significa. Não há vida após a morte. Não há fundamento absoluto para a ética. Não há sentido absoluto para a vida. Não há livre-arbítrio. A única razão por que alguém crê em tais coisas, afirma Pervin, é que as pessoas ainda não entenderam todas as implicações do darwinismo. Suas ideias podem soar radicais, mas Pervin está sendo brutalmente honesto. Ele reconhece que o ensino bíblico sobre a criação não é somente uma doutrina teológica. A criação é o próprio fundamento de tudo que os cristãos creem. No outro lado do debate, Philip Johnson, professor de Direito de Berkeley, viaja pelo país argumentando contra o darwinismo, ainda que concorde plenamente com Pervin sobre as abrangentes implicações da teoria. Essas implicações frequentemente surgem quando Johnson fala a plateias seculares. Como ele escreve, descobri que qualquer discussão com modernistas a respeito das fraquezas da teoria da evolução rapidamente é desviada para a área política, especialmente política sexual. Por quê? Porque os modernistas, tipicamente, temem que qualquer descrédito da evolução naturalista acabe mandando as mulheres para a cozinha, os homossexuais para a clandestinidade e os partidários do aborto para a cadeia. Em outras palavras, a maioria das pessoas sente por instinto que há muito mais em questão do que uma teoria científica, que há uma relação entre a ordem material e a moral. Ainda que os temores encontrados por Johnson sejam certamente exagerados, a intuição básica está correta. A nossa origem determina o nosso destino. Ela diz quem somos, por que estamos aqui e como devemos organizar nossas vidas em sociedade. Nossa visão das origens determina o nosso entendimento da ética, do direito e da educação, e, claro, também da sexualidade. Quer partamos da premissa de que somos criaturas de um Deus pessoal ou produtos de um processo irracional, segue-se uma cadeia complexa de consequências, e essas consequências divergem dramaticamente. Tome-se a ética. Se um Deus transcendente nos criou com um propósito, a pergunta mais racional a fazer é: qual é esse propósito e como devemos viver para cumpri-lo? A resposta se acha na revelação divina. Seus mandamentos morais dizem como podemos tornar-nos as pessoas que Deus quer que sejamos. Assim, a moralidade cristã não é subjetiva, baseada em nossos sentimentos pessoais. Ela é objetiva, baseada no modo como Deus criou a natureza humana. Os céticos frequentemente rejeitam o cristianismo como irracional, mas, se de fato fomos criados, a conduta realmente irracional é ignorar as normas morais do Criador. Em contrapartida, o naturalismo afirma que Deus não nos criou.
Na verdade, fomos nós que criamos a ideia de Deus. Ele existe apenas na mente daqueles que creem nele. Se essa afirmação é verdadeira, a atitude mais racional é rejeitar a religião como produto da imaginação e basear a moralidade estritamente naquilo que é real, o conhecimento científico. A ciência nos diz que o ser humano é produto de forças evolucionistas e que a moral não passa de uma ideia que surge em nossa mente quando alcançamos certo nível de desenvolvimento. Consequentemente, não há base objetiva absoluta para a moral. Os seres humanos criam seus próprios padrões. Uma vez que a única realidade objetiva que existe é o mundo natural, e este se encontra em constante fluxo evolucionário, nossas ideias acerca de certo e errado também estão constantemente em mutação. O resultado é um relativismo ético radical. Considere-se, por exemplo, a questão do direito. Tradicionalmente, entendia-se que as leis de uma nação eram baseadas em uma ordem moral transcendente, baseada, por sua vez, na lei divina. A crença era que os homens não fazem as leis, eles apenas as descobrem. Leis devem apoiar-se no fundamento eterno da justiça. Essas palavras podem soar como se tivessem saído da pena de um religioso do século XVI, mas foram escritas no princípio do século XX, pelo 13º presidente americano, Calvin Coolidge. Todavia, se o darwinismo está certo, não há leis divinas nem ordem moral transcendente, e não há base normativa e final para o direito. O influente jurista Oliver Wendell Holmes, darwiniano confesso, ensinava que as leis são a mera codificação de princípios e políticas tidos como social e economicamente vantajosos. A lei é reduzida a uma técnica de gerência usada a serviço da engenharia social, a visão atualmente predominante na área legal. Na educação, o darwinismo tem moldado não apenas o conteúdo, mas também a metodologia de ensino. A figura-chave é John Dewey, que buscou desenvolver o significado do darwinismo para o processo de aprendizagem. Se os seres humanos são uma parte da natureza, e nada mais, raciocinou ele, a mente é simplesmente um órgão que se desenvolveu de formas inferiores na luta pela existência, como aconteceu com asas e garras, e seu valor depende de seu funcionamento e de ela capacitar o organismo para a sobrevivência. Dewey rejeitou a crença tradicional de que a ideia é um tipo de discernimento da realidade objetiva, que deve ser julgada como verdadeira ou falsa. Em vez disso, argumentou que as ideias são meras hipóteses sobre aquilo que pode produzir os resultados que desejamos, e sua validade depende de seu funcionamento. A filosofia pragmática de Dewey é a fonte de muitos relativismos que têm destruído tanto a educação acadêmica como a moral nos dias de hoje. O darwinismo é, ainda, a fonte principal do pós-modernismo, que rejeita a ideia de uma verdade universal, considerando-a instrumento de opressão manipulado por um patriarcalismo de pele branca. Em razão de o darwinismo eliminar o transcendente, o pós-modernismo chega à inevitável conclusão de que não há verdade transcendental. Cada um de nós está preso à perspectiva limitada de nossa raça, sexo e grupo étnico. A busca da verdade, que supostamente motiva a educação, é um pretexto. Existe apenas a perspectiva negra, a perspectiva feminista, a perspectiva dos sem terra, e assim por diante. Qualquer reivindicação de verdade universal é considerada uma tentativa de impor a perspectiva de um grupo sobre todos os outros. A despeito do extravagante ceticismo em relação à verdade objetiva, o pós-modernismo, ironicamente, apoia-se na suposição de que alguma coisa é objetivamente verdadeira, a saber, o darwinismo. Ainda que pareça muito exagerado relacionar o darwinismo com o pós-modernismo, considere a odisseia pessoal do influente guru pós-modernista Richard Rorty, atualmente na Universidade de Stanford. Em um ensaio autobiográfico, Rorty revela que, certa época, sentiu-se atraído pelo cristianismo, mas, achando-se incapaz da humildade que o cristianismo exigia, fugiu de Deus, somente para descobrir que um mundo sem Deus é um mundo sem qualquer base para a justiça ou para a verdade universal. Então Rorty resolveu desenvolver uma filosofia coerente com o darwinismo. Como Dewey, aceitou a noção darwinista de que as ideias são ferramentas para a resolução de problemas e que elas se desenvolvem como meios de adaptação ao ambiente. Ser leal a Darwin, Rorty escreve, significa entender que a espécie humana não se orienta para a verdade, mas apenas para o aumento de sua própria prosperidade. Reivindicações da verdade são apenas ferramentas que nos ajudam a conseguir o que queremos.
o que naturalmente significa que as próprias ideias de Rorty são apenas ferramentas para conseguir o que ele quer, incluindo a ideia de pós-modernismo. Deste modo, o pós-modernismo refuta-se a si mesmo. O darwinismo representa, assim, a peça principal para o debate fundamental entre o cristianismo e o naturalismo em praticamente qualquer área do pensamento. Uma vez que a cultura moderna deu à ciência a autoridade de definir o que o mundo realmente é, o darwinismo provê a justificativa científica para uma abordagem naturalista em qualquer campo. Como o biólogo inglês Richard Dawkins afirma, Darwin tornou possível ser um ateu intelectualmente realizado. Muitos cristãos inibem-se em estabelecer contraste tão severo entre o teísmo e o darwinismo. Eles esperam poder combinar a teoria biológica de Darwin com a fé em Deus, sugerindo que o Deus pode ter usado a evolução como seu método de criação. Mas o próprio Darwin insistiu em que os dois são mutuamente excludentes. Porque a seleção natural atua como uma peneira, eliminando as variações nocivas e preservando as variações benéficas nos seres vivos. Porém, se Deus estivesse dirigindo a evolução, ele garantiria que cada variação fosse benéfica desde o princípio. A seleção natural seria, nas próprias palavras de Darwin, supérflua. O verdadeiro objetivo dessa teoria é identificar um processo natural que imite o projeto inteligente, tornando supérfluo, deste modo, a teoria do desígnio. Darwin é tipicamente retratado como um homem forçado a aceitar a teoria da seleção natural pelo peso dos fatos. Mas os historiadores atuais reconhecem que, primeiro, ele se comprometeu com a filosofia naturalista, depois buscou uma teoria para justificá-la como ciência. Desde o princípio de sua carreira, ele já se tinha voltado contra a ideia da criação e desenvolvera uma firme convicção de que, como ele afirma, tudo que há na natureza é o resultado de leis fixas. Em outras palavras, as cartas já estavam todas arranjadas em favor do conceito de vida naturalista, antes mesmo que ele realmente descobrisse qualquer fato convincente. A verdade é que a natureza tornou-se praticamente uma divindade substituta para Darwin. Quanto ao seu respeito pelas leis da natureza, escreveu seu filho William, isso poderia ser chamado de reverência, talvez um sentimento religioso. Ninguém sentiu mais intensamente a vastidão e a inviolabilidade das leis da natureza. Com atitude semelhante à adoração religiosa, não surpreende que Darwin eventualmente atribuísse à seleção natural poderes criativos quase divinos. Os darwinistas modernos insistem que a evolução é tão obviamente apoiada pelos fatos que qualquer um que discorde deve ser ignorante ou desonesto. No entanto, Darwin era mais sincero. Ele sabia perfeitamente bem que não tinha provado sua teoria da seleção natural, e a descreveu como uma inferência, baseada principalmente na analogia. Para Darwin, ela somente pode ser julgada pela utilidade e eficiência com que agrupa e explica fenômenos. Semelhantemente, muitos dos mais ardorosos partidários iniciais de Darwin foram rápidos em reconhecer as fraquezas científicas de sua teoria, ainda que escolhessem defendê-la porque viram-na como um meio útil de promover a filosofia naturalista. Herbert Spencer, a primeira pessoa a estender a evolução a todas as disciplinas, da ética à psicologia, explicou com franqueza que sentia uma enorme pressão interna para encontrar uma alternativa naturalista à ideia de criação. A crença na criação especial tinha saído de minha mente há muitos anos, escreveu ele, e eu não podia permanecer em estado de indefinição. A aceitação da única alternativa concebível era decisiva. Além disso, admitiu Spencer, uma vez que você aceite a filosofia naturalista, alguma forma de evolução naturalista é o corolário inevitável, independente da força da evidência científica. Thomas Huxley autodenominou-se o Bulldog de Darwin e lutou bravemente pela causa, ainda que, segundo ele mesmo admitia, nunca tenha considerado que a teoria darwiniana tivesse muito peso científico. Ele também uniu-se à causa por razões filosóficas. Muito antes de encontrar Darwin, Huxley rejeitara o ensino bíblico sobre a criação e buscava ativamente uma alternativa. Huxley declarou que Darwin fez o grande serviço de nos libertar para sempre do dilema. Recusada a hipótese da criação, o que você tem para propor que possa ser aceito por qualquer pensador cuidadoso? Em termos aparentes, Huxley estava querendo defender qualquer teoria naturalista, mesmo que a achasse cientificamente falha, contanto que lhe provesse uma alternativa à criação. Os dados históricos deixam claro que o debate em torno da evolução, no século XIX, foi filosoficamente controlado. O darwinismo tornou-se vitorioso, não tanto porque supre a evidência,
mas porque proveu uma base científica lógica para o naturalismo. Se o mundo é governado por leis que operam de maneira uniforme, como disse Huxley, então as sucessivas populações de seres devem ter procedido uns dos outros em modificações progressivas. A palavra mais importante aqui é devem. Uma vez aceito o naturalismo filosófico, então algo muito semelhante ao darwinismo deve ser verdadeiro, independente dos fatos. Os primeiros oponentes de Darwin, igualmente, perceberam o que estava em questão. Em 1874, o teólogo Charles Hodge, de Princeton, publicou um ensaio questionando o que é o darwinismo. Ele respondeu francamente que o darwinismo é equivalente ao ateísmo. A seleção natural é feita por leis naturais, operando sem intenção ou desígnio, escreveu Hodge. Ora, a negação de projeto na natureza é, praticamente, a negação de Deus. Em nossos dias, uma das mais explícitas declarações sobre a motivação filosófica por trás do darwinismo, para nossa surpresa, vem do geneticista de Harvard, Richard Lewontin. Em artigo defendendo a superioridade da ciência sobre a religião, que ele agrupa no mesmo nível de coisas como OVNIs e mentalização, Lewontin admite abertamente que a ciência tem seus próprios problemas. Ela criou muitos dos nossos problemas sociais, como os desastres ecológicos, e muitas teorias científicas não passam de histórias arbitrárias sem consistência. Não obstante, na luta entre a ciência e o sobrenatural, ficamos ao lado da ciência. Por quê? Porque temos compromisso prévio com o materialismo. Observe cuidadosamente essas últimas palavras. Lewontin está admitindo que a hostilidade para com a religião, moda no meio da elite científica, não é imposta pelos fatos, mas pela filosofia materialista. E ainda há mais, pois Lewontin diz que mesmo os métodos da ciência são ditados pela filosofia materialista. As normas que definem o que se classifica como ciência foram primeiramente moldadas pelos materialistas de tal modo a assegurar que somente cheguem a teorias materialistas. Como defende Lewontin, somos forçados, por nossa adesão a priorísticas causas materiais, a criar um aparato de investigação e um sistema conceitual que produzam explicações materialistas. Essa é uma confissão atordoante. A autoridade da ciência repousa primeiramente em sua imagem pública, na impressão de que suas teorias apoiam-se com firmeza no fundamento dos fatos empíricos. Mas Lewontin abriu as cortinas e revelou os truques do mágico de Oz. A verdade é que muito do darwinismo não é ciência, e sim filosofia naturalista disfarçada de ciência. Portanto, um debate honesto entre darwinismo e cristianismo não é um debate de fatos contra a fé, e sim de filosofia contra filosofia, de cosmovisão contra cosmovisão. Devemos ser claros sobre o que está em questão aqui. Enquanto o darwinismo reinar em nossas escolas e no melhor de nossa cultura, a cosmovisão cristã será considerada a bruxa do sótão, irracional e inacreditável. Eis porque não podemos mais permitir que os naturalistas tratem a ciência como um santuário onde sua filosofia pessoal reine livre de desafios. Quem é esse cara? Em Yellow and Pink, Amarelo e Róseo, de William Stagg, um livro infantil ilustrado e deliciosamente excêntrico, dois bonecos de madeira, ao acordarem, acham-se deitados em um jornal velho sob o sol quente. Um boneco está pintado de amarelo, o outro de rosa. Subitamente, Amarelo senta-se e pergunta: "Você sabe o que estamos fazendo aqui?" "Não", respondeu Róseo. "Nem me lembro como cheguei aqui." Então começa uma discussão entre as duas marionetes sobre a origem de sua existência. Róseo examina seus traços bem feitos e conclui: "Alguém deve ter nos criado." Amarelo discorda: "Digo que somos um acidente." E então esboça um cenário hipotético sobre como isso poderia ter acontecido. Um galho poderia ter se quebrado de uma árvore e caído sobre uma pedra afiada, partindo a ponta em duas pernas. Depois, o vento poderia tê-lo levado rolando colina abaixo, até que estivesse lavrado e delineado. Talvez um raio tenha caído de modo a cortar a madeira em braços e dedos. Os olhos poderiam ter sido formados por pica-paus furando a madeira. Com bastante tempo, 1.000, 1 milhão, talvez 2,5 milhões de anos, muitas coisas estranhas poderiam acontecer, diz Amarelo. Por que não nós? Os dois bonecos continuam a argumentar um com o outro. Afinal, a discussão é interrompida pelo aparecimento de um homem vindo de uma casa próxima. Ele caminha em direção às marionetes, apanha-as e examina sua pintura. Bonita e seca,
Comenta e, guardando-as debaixo do braço, dirige-se de volta a casa. Olhando por baixo do braço do homem, Amarelo cochicha no ouvido de Rósio. Quem é esse cara? Essa é precisamente a pergunta que cada um de nós deve responder. Não se trata de uma fantasia de livros infantis. É absolutamente sério. Além dos debates públicos e da retórica, além das aparições e da politização, no centro de cada cosmovisão ou visão de mundo há questões intensamente pessoais. Quem me criou e por que estou aqui? Toda cosmovisão tem de começar em algum lugar. Deus ou a matéria, faça sua escolha. Tudo mais flui dessa opção inicial. Esse é o motivo por que a questão da criação tornou-se esse feroz campo de batalha dos dias atuais. Ela é o fundamento de toda a visão de mundo cristã. Pois se Deus criou toda a realidade finita, então cada aspecto dessa realidade deve sujeitar-se a Ele e à sua verdade. Tudo encontra sentido e interpretação em Deus. Nenhuma parte da vida pode ser autônoma ou neutra. Nenhuma parte pode ser cortada fora para tornar-se independente da verdade cristã. Em virtude da criação incluir toda a extensão da realidade finita, a cosmovisão cristã deve ser igualmente abrangente, cobrindo todos os aspectos de nossas vidas, nosso pensamento, nossas escolhas. Tanto os amigos como os adversários do cristianismo percebem que tudo se sustenta ou cai de acordo com o que se pensa acerca da doutrina da criação. Frequentemente, os cristãos procuram evangelizar outras pessoas, começando com a salvação. João 3,16 e a mensagem do Evangelho. Para uma geração mais antiga, essa abordagem funcionava. A maioria das pessoas tinha algum tipo de experiência eclesiástica em seu passado, mesmo que não tivesse convicções pessoais fortes. Porém, no mundo pós-cristão de hoje, não entendem sequer o significado de termos bíblicos cruciais. Por exemplo, o termo básico, pecado, não faz nenhum sentido para as pessoas se não tem o conceito de um Deus santo que nos criou e, portanto, está no direito de exigir certas coisas de nós. E, se as pessoas não entendem o que é pecado, certamente não compreenderão a necessidade da salvação. Consequentemente, no mundo de hoje, começar a evangelização com a mensagem da salvação é como começar a ler um livro pelo meio. Você não conhece os personagens, então o enredo não faz sentido. Em vez disso, devemos começar com o Gênesis, no qual o personagem principal, Deus, apresenta-se como Criador e o enredo da história humana revela seus primeiros e cruciais episódios. A evidência científica apoiando esses episódios inaugurais é poderosa, como Dave Mulholland descobriu em sua odisseia pessoal. Primeiro, a cosmologia descobriu a perturbadora verdade de que a matéria não é absolutamente eterna, como os cientistas naturalistas em sua arrogância presumiram. O universo começou em um período finito de tempo, o que, por sua vez, implica que algo fora do universo deve tê-lo posto em funcionamento. Segundo, há as estonteantes coincidências que tornam o universo apropriado para a vida. Desde as propriedades moleculares da água ao equilíbrio das cargas elétricas no próton e no elétron, toda a estrutura do universo foi habilmente destinada a sustentar a vida na Terra. Terceiro, as experiências de laboratório angariadas como provas de que a vida pode surgir espontaneamente por meio de forças naturais aleatórias não vieram a provar nada disso. Pelo contrário, resultaram em evidência positiva de que a vida somente pode ser criada por um agente inteligente que controle, dirija e manipule o processo. A descoberta do DNA traz uma nova e explosiva força ao argumento do projeto ou desígnio superior. Se nos apoiamos na experiência, e, afinal, supõe-se que a ciência baseia-se na experiência, a única fonte de informação conhecida é uma causa inteligente. Quarto, Darwin não conseguiu demonstrar que a vida se desenvolveu por meio de forças naturais não dirigidas e irracionais. As experiências com reprodução e mutação têm mostrado que sua premissa fundamental, de que os seres vivos podem variar interminavelmente, falhou de forma fatal. Atualmente, as investigações mais avançadas sobre o interior da célula confirmam que a complexidade irredutível das coisas vivas somente pode ser explicada por um desígnio inteligente. O prolongado domínio do darwinismo deve-se mais a um compromisso com o naturalismo do que à sua validade científica.
Por sua vez, o naturalismo tem se espalhado como um derramamento de óleo tóxico em campos tão diversos como a ética, o direito, a educação e o pós-modernismo, para citar apenas alguns. Como resultado, o darwinismo tornou-se a pedra angular para uma filosofia abrangente, que se coloca em total oposição ao cristianismo. Um guia rodoviário para a realidade. Toda cosmovisão é proposta como um mapa para a realidade, um guia de navegação no mundo. Um teste eficaz de qualquer reivindicação de verdade, portanto, é perguntar se podemos viver por meio dela. Se você segue um mapa, mas se ainda se acha caindo dentro de rios ou despencando de penhascos, pode ter plena certeza de que há algo errado com o mapa. Pela mesma analogia, se você vive de acordo com uma cosmovisão, mas continua indo de encontro à realidade de modo doloroso, pode estar certo de que há algo errado com essa cosmovisão. Ela não consegue refletir acuradamente a realidade. Apliquemos esse teste à cosmovisão naturalista do famoso popularizador da ciência, Carl Sagan, a quem nos referimos várias vezes nesta sessão. Sagan literalmente canonizou o cosmos, divulgando de forma aberta sua filosofia pessoal em seu popular programa de televisão. Longe de repudiar essa transformação da ciência e religião, a comunidade científica o recompensou ricamente, chegando a conceder-lhe a Medalha do Bem-Estar Público da Academia Nacional de Ciência, em 1994. Uma consequência da religião cosmológica de Sagan foi que ele se tornou ativamente comprometido com a causa dos direitos dos animais. Com perfeita coerência, pois se os seres humanos evoluíram de animais, não pode haver qualquer diferença intrínseca entre eles. Seria tão cruel e imoral matar uma vaca como assassinar uma pessoa. Em meus escritos, disse Sagan em artigo da revista Parade, tenho tentado mostrar como estamos intimamente relacionados com os outros animais, como é cruel infligir-lhes dor gratuita. Como resultado, ele se opôs radicalmente ao uso de animais para pesquisa médica. Se os animais têm o mesmo valor do ser humano, como podemos justificar o sacrifício de suas vidas para salvar humanos? Porém, nessa questão, Sagan chocou-se contra a realidade de modo muito doloroso. Em 1994, descobriu que tinha mielodisplasia, uma rara doença sanguínea. Possivelmente com poucos meses de vida, foi-lhe dito que sua única chance de sobrevivência era um transplante experimental de medula óssea. Mas havia um problema. O procedimento que podia salvá-lo tinha sido desenvolvido através da pesquisa com animais, o tipo de pesquisa a que Sagan se tinha oposto apaixonadamente. Sagan enfrentou o intenso dilema. Deveria ele permanecer fiel à sua filosofia naturalista e rejeitar o transplante de medula como algo adquirido por meios imorais? Ou deveria concordar em submeter-se ao tratamento médico, na esperança de salvar a própria vida, mesmo que isso significasse agir em contradição com suas convicções morais? Sagan não demorou a tomar a decisão. Submeteu-se a 3 tratamentos de medula óssea que estenderam sua vida por algum tempo, embora tenha finalmente sucumbido à doença e morrido em 1996. No tempo em que Sagan escreveu o artigo para a revista Parade, ele, segundo as suas palavras, ainda estava em grande conflito sobre a escolha que fizera. Ele reconheceu claramente que sua decisão de aceitar o tratamento foi uma negação prática de sua cosmovisão naturalista. Mas, quando se confrontou com a realidade, abandonou o roteiro de viagem naturalista e, quer admitisse ou não, implicitamente mudou para o roteiro bíblico, que diz que os seres humanos têm valor transcendente ao valor de plantas e animais. O cristianismo não é meramente religião, definida estritamente como piedade pessoal e adoração comunitária. O cristianismo é também uma perspectiva objetiva de toda a realidade, uma cosmovisão completa. Somente o cristianismo se mantém coerentemente de pé ante o teste da vida prática. Somente o cristianismo nos dá um roteiro de viagem exato. Somente o cristianismo combina com o modo de como devemos agir, se desejamos viver humana e racionalmente no mundo real. A criação é o primeiro elemento da cosmovisão cristã, o fundamento sobre o qual tudo mais é construído. A criação é a base da dignidade humana, pois nossa origem diz-nos quem somos, por que estamos aqui e como devemos tratar uns aos outros. As questões da vida humana tornaram-se os mais prementes assuntos de nossos dias, como 2 homens descobriram, de modo muito pessoal, em um campo de batalha do outro lado do globo.